Senhoras e senhores, boa tarde. Meu nome é João Doria Neto e é com prazer que damos início a mais um Lead Talks ESG, do LEAD, Grupo de Líderes Empresariais, essa iniciativa em parceria com o Santander, LEAD Sustentabilidade e Santander. Aqui mais um encontro do tema de ESG e agenda climática, esse tema que nós abordamos desde o início do ano com diversas iniciativas, e o tema de hoje, agenda do clima e desafios do setor empresarial. A ideia aqui dessa nossa transmissão, desse nosso encontro, é realmente ouvir das empresas que estão protagonizando e estão aplicando as práticas sustentáveis nas suas empresas, para que vocês que estão nos acompanhando, empresários de todo o Brasil, possam ter referência, entender como podem começar ou terem inspiração aqui de boas práticas ambientais nas suas empresas. Eu apresento os convidados de hoje. Claro, Luiz Fernando Furlan, chairman do LEAD, que nos acompanha aqui, participa também do debate desse encontro. A Patrícia Aldi, vice-presidente executiva de Comunicação, Marketing, Relações Institucionais e Sustentabilidade do Santander. A Viviane Mansi, presidente da Fundação Toyota do Brasil e diretora de sustentabilidade da Toyota. O Rodrigo Simonato, diretor de Relações Institucionais da Tereos. Simonato, inclusive, vou até fazer uma interrupção, que você tinha pedido chuva, seu pedido foi atendido, que está chovendo bastante aqui agora. Seu pedido foi atendido rápido. E o Matthew Gouvier, diretor de sustentabilidade da Accenture na América Latina. Matthew, que faz toda a condução aqui do nosso encontro. Antes de passar para a saudação do Furlan e da Patrícia e ao Matthew Gouvier, eu queria agradecer às empresas que apoiam a plataforma ali de ESG, as empresas que fazem parte desse grupo, que criou tantas iniciativas propositivas ao longo do ano. A Accenture, Acciona, AWS, Ambipar, BASF, Cosan, Grupo Carrefour Brasil, JBS, Santander, Tereos, TIM e Uzi Minas. Eu lembro a vocês que estão nos acompanhando, vocês podem participar mandando suas perguntas. Nós teremos o bloco das apresentações aqui dos nossos convidados. Eles vão falar até 10 minutinhos de cases das suas empresas e suas iniciativas. Depois teremos um bloco até às 19h15 de debate conduzido pelo Matthew Gouvier. Vocês podem mandar suas perguntas através da caixa que tem embaixo do player, colocando seu nome e a sua empresa, que nós vamos direcionar as perguntas aqui. Bom, dando sequência, eu vou passar, antes de tudo, ao nosso ministro e chairman do LEAD, Luiz Fernando Furlan, para a sua saudação, ele que está vendo o pôr do sol em Alphaville. Furlan, boa tarde. Boa tarde, Johnny, boa tarde a todos. E é muito prazer de poder estar participando com vocês hoje de um tema que a cada dia se torna mais relevante. Eu fiquei muito impactado por uma matéria bem negativa em relação ao Brasil, publicada recentemente, matéria de capa de um jornal francês, onde os 3 assuntos são tocados, né? A questão social, a questão de governança do nosso país, ligada também à imagem internacional, e a questão ambiental. Então, à medida que nos aproximamos agora da reunião que terá lugar, a COP na Escócia, né? Eu estou com Suécia na cabeça, mas tem que me lembrar do uísque. É na Escócia, né, em Glasgow. E esse assunto vai ficar mais veemente com pressão no nosso país, não é? Mais dados vão ser publicados, estatísticas ligadas ao desemprego, ao aumento da pobreza e também à degradação ambiental. E essa turbulência política que tem a ver muito com governança, né? Ou a falta de governança, sem querer criticar uns e outros. Eu espero que hoje, com os participantes tão ilustres, eu possa também, junto com os demais que participam e nos assistem, aprender bastante. E agradecendo ao Matthew pela sempre disposição
de fazer, junto com o Johnny, a condução do nosso encontro. Eu que agradeço. Obrigado, Furlan. O Matthew aqui, sempre o condutor, o maestro aqui desses encontros, ele tem um conhecimento geral de tudo que realmente é impressionante. Então, ninguém melhor que o Matthew para fazer a condução destes temas. Passando agora para a Patrícia Aldi. Patrícia, para sua saudação inicial, já agradecendo a parceria do Santander conosco aqui, que desde o início viabilizou isso, mostrando a importância do tema ambiental e ESG, e a importância das empresas estarem comprometidas com esse tema. Então, já deixando aqui o nosso agradecimento em nome de todo o LEAD, a parceria do Santander nesses encontros aqui, como curador também dos temas que a gente aborda. Boa noite, Patrícia. Boa noite, João, Furlan, Matthew, Rodrigo, Vivi. Muito bom estar com vocês aqui. Assim, o Santander acredita muito que o compartilhamento de experiências é fundamental, porque a agenda ESG ela veio para ficar, né? A gente não pode mais conviver e pensar a sobrevivência dos negócios, das organizações e até mesmo o propósito da nossa existência enquanto indivíduos, se não for com uma agenda sustentável e que alie desenvolvimento, né? Aqui são só umas saudações iniciais, só para falar que sim, o Santander acredita nessa agenda e de espaços como esses, em que experiências possam ser compartilhadas, discutidas e sempre aperfeiçoadas. Só vou corrigir aqui o Furlan, que a gente não é especialista, não somos referência. Na verdade, nós somos empresas aqui bem intencionadas, interessadas em fazer, Furlan tem sempre o que aprender. Eu acho que o importante é vestir a sandalinha da humildade e perceber que há sempre o que possa ser aperfeiçoado, o que possa ser desenvolvido em busca do desenvolvimento sustentável e do crescimento das empresas. Saudação aqui em nome de todo Santander. Obrigado, Patrícia. Bom, vou passar então ao Matthew. Vou ver, Matthew de novo vai fazer toda a condução desse encontro. O Matthew, que é diretor de sustentabilidade da Accenture para toda a América Latina, e ele começa dando aqui um panorama rápido em cima do tema, e na sequência ele já conduz para as exposições. Matthew, com você, boa tarde. Boa tarde, Johnny. Obrigado a todos. Obrigado, ministro Furlan, meus colegas todos. Prazer estar aqui mais uma vez, ajudando aqui nesse encontro a discutir temas tão importantes. Então, assim, para fazer essa introdução, antes aqui de passar a palavra para a Viviane, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que é essa agenda do clima, né? O tema de hoje é agenda do clima e desafios do setor empresarial, né? Mas o que é essa agenda, né? O ministro Furlan falou brevemente, né? Nós temos esse ano a COP em Glasgow, que vai estar discutindo esse tema de mudanças climáticas com bastante importância. Acho que o principal exemplo, né, o principal ponto da questão da agenda do clima é o Acordo de Paris, né? E o Acordo de Paris, basicamente, ele se propõe a limitar o aumento de temperatura no mundo a no máximo 2 graus, né, se possível menos, e para isso ele se propõe aí a gente chegar a net zero até 2050. Net zero significa o quê? Significa ter um net de emissões de carbono, ou carbono equivalente zero, até 2050. O que isso significa, né? Muitas das atividades empresariais, né, nossas, de nós todos, e que são um reflexo do nosso consumo, nós como indivíduos todos aqui, elas geram emissões, né? Então, tem uma série de desafios aqui para as nossas empresas. Talvez alguns deles que eu posso citar é a questão da precificação do carbono, né, que na Europa já está mais avançado, mas que deve vir ao Brasil aí em algum momento. Acho que tem um desafio de que esse tema seja feito que todo mundo embarque nisso junto, né? Porque quando você tem algumas empresas, alguns setores, alguns países que não estão sujeitas às mesmas regras, né, do jogo, você acaba tendo uma assimetria aí de competição. Então, acho que esse é um outro desafio importante.
Vamos dar a introdução aqui para o primeiro panelista. Eu acho que, assim, só apresentando primeiro, Viviane Mansi é diretora de comunicação e sustentabilidade da Toyota para América Latina e Caribe e presidente da Fundação Toyota do Brasil também. Acho que é interessante a gente começar esse debate, dado que Viviane tá na Toyota, que ela comente um pouquinho sobre os desafios relacionados à transição energética, né? A indústria aí do setor de transporte e produção de veículos está totalmente envolvido nisso, né? E tem um movimento muito grande de eletrificação de carros, inclusive. Então, Viviane, se ao longo da sua fala você pudesse citar esse tema de transição energética e eletrificação, nos ajuda a entender um pouquinho o que está sendo feito. Perfeito, obrigada pela introdução, obrigada pelo convite. Eu vou disputar a atenção de vocês com a chuva, então todo esse ruído que deve estar aqui atrás de mim é de fato porque está chovendo bem forte aqui, chuva que todos nós precisamos. Mas, gente, falar em desafio climático, obviamente para uma indústria automobilística, a gente tem uma externalidade importante, né, de produção de carbono, daí a importância do envolvimento dessa indústria em rotas de solução. E a gente acaba, enfim, a mídia nesse momento, por conta de toda a discussão global, ela foca, de fato, muito a questão da motorização. Então, eu vou falar um pouquinho de motorização para vocês, mas eu vou falar também de várias outras coisas que a Toyota tem feito, porque quando a gente pensa em neutralidade de carbono, se a gente esperar o mundo inteiro trocar a sua frota até que toda ela seja limpa, ou de algum tipo de motorização que é menos intensa em produção de carbono, a gente está falando de uma solução que vai começar eventualmente em 2050, né? E não terminar em 2050. Então, a gente não pode simplesmente focar uma solução pensando no veículo novo. E é um pouco disso que eu vou contar para vocês. Eu preparei uma apresentação muito breve, basicamente mais foto do que qualquer outra coisa. Eu acho que vocês já enxergam ela aí na tela. E ela vai me conduzir nessas outras questões que a gente faz da Toyota. E tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, tentei me concentrar em cases, tudo isso é visitável. Então, se alguém tiver interesse ou curiosidade, as portas da Toyota estão abertas, nós ficamos em Sorocaba, e seria um prazer mostrar isso tudo para vocês ao vivo, tá? Bom, esses dois veículos que vocês veem na tela são veículos que a gente já opera no Brasil, Corolla e Corolla Cross, ambos são híbrido flex, portanto, se vocês abastecem com etanol, vocês têm um carro verdadeiramente limpo, com baixíssimas emissões, umas das mais baixas do mundo. Ou seja, o futuro para o Brasil, de certa maneira, já começou, porque a gente já tem uma solução que seja prática e sustentável, que a gente pode oferecer como uma solução quando o tema é, de fato, o veículo. A motorização. Mas o que é importante para nós, e o que a gente olha com bastante cuidado, é que a estratégia de neutralidade de carbono, ela não está só na motorização, ela está ao longo da nossa cadeia de valor. Então, ela passa pela nossa decisão de peças e fornecedores, obviamente, quando eu tenho localização, a gente tem menos fluxo, né, entre países e você diminui alguma emissão de carbono. Quando a gente trabalha, e nós fazemos muito isso com fornecedores, quando nós trabalhamos eficiência, a gente ajuda a derrubar índices de uso de água, de energia, de produção de CO2. Aí vem as escolhas de motorização, como eu já mencionei para vocês, mas tem um impacto sobre como nós operamos nas nossas fábricas. Desde 2019, 100% da energia que nós usamos nas fábricas é uma energia limpa e certificada. Como nós distribuímos serviços oferecidos, portanto, os compromissos dos nossos concessionários, as nossas decisões de negócio, como é que nós descartamos produtos. Descartar um carro não é uma coisa simples. A gente no Japão, por exemplo, quando alguém compra um carro, já vem um valor ali embutido que dá conta de uma destinação adequada no final de vida útil. A gente não tem legislação para isso no Brasil. Então, a Toyota já começou, já fez parceria com startup para facilitar e melhorar esse processo para que a gente tenha a destinação adequada. Isso está completamente voltado ao que no futuro nós falaremos ainda com mais intensidade, talvez com a mesma intensidade que a gente fala de carbono hoje, que é a questão de economia circular. E, finalmente, compromissos que vão além da nossa própria cadeia, que é o que a gente faz por meio da Fundação Toyota do Brasil. Não dá para falar sobre tudo isso em 10 minutos, então eu escolhi algumas poucas coisas para contar para vocês. Uma delas é dizer que isso não é novo.
A Toyota, no momento em que foram criadas e divulgadas os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Toyota, naquele momento, também divulgou os seus desafios ambientais, que são 6, que a gente, naquele momento, chamou de Desafio Toyota 2050, mas que nós já começamos a rever e trazer alguns desses indicadores para 2035. Por que isso é possível? Porque a tecnologia avançou, porque hoje o mundo olha para essas dimensões de outra forma, então a gente entende que isso não pode ser estático. E do ponto de vista de gestão, se algum dia vocês tiverem interesse, a gente controla isso, a gente chama de 2050, mas a gente controla isso em todas as Toyotas do mundo anualmente. Então, 2 vezes por ano, mensalmente, a gente reporta para o comitê executivo, semestralmente a gente reporta para o Japão, e a gente pretende, pelo menos, comemorar 1 vez ao ano, quando a gente cumpre os resultados daquele ano. Por que isso é necessário? Porque senão a conta fica muito alta para 2050. Então, a gente controla cada um dos indicadores, que são muitos, chegam a 180, para a gente chegar lá com um nível de eficiência que tem a cara da empresa, que costuma ser o nosso compromisso. Quando a gente vai para a motorização em si, a gente tem uma quantidade enorme de pesquisas, são mais de 55, são hoje 55, chegando perto de 60 nos próximos meses, modelos eletrificados no mundo. E o que faz com que a gente ofereça uma determinada tecnologia ou outra tem a ver com a matriz energética de cada país, tem a ver com a sua infraestrutura. Não adianta a gente oferecer a mesma solução para todos os lugares. Por quê? Porque a matriz muda. Então, não adianta eu oferecer um carro plug-in num país que eventualmente tem a matriz energética que ainda tem carvão, por exemplo, isso existe, no caso do Japão. Ou seja, a gente precisa pensar em alternativas para cada uma das rotas tecnológicas. Felizmente, neste aspecto específico, a gente tem uma solução oportuna aqui no Brasil, que é o híbrido flex. Mas, dentro das nossas fábricas, a gente também tem alguns sistemas funcionando. Isso que vocês veem na tela é um Karakuri. Karakuri é um processo de engenharia, né? Ou seja, uma inteligência de engenharia, que acontece usando energia e movimento, cria movimento a partir de contrapesos das peças, né? Portanto, energia cinética, se eu fosse dizer de um jeito muito geral. Viviane, acho que a chuva... Acho que a chuva talvez tenha atrapalhado a fala da Viviane. Queremos passar para o Rodrigo e depois voltar? O que você acha melhor, João? Matthew, se você quiser fazer algum comentário em cima, a Viviane passou boas informações aqui. Se você quiser fazer algum comentário, se ela voltar, senão a gente passa já para o Simonato. Então, fazendo um comentário inicial aqui, não, sem dúvida, a Viviane já começou trazendo uma visão muito interessante de que a gente tem que ter soluções que se adequem a cada país, né? Então, no caso do Brasil, olhando, inclusive, carros híbridos aí, certamente uma solução já de muitos anos, inclusive, que acho que o Rodrigo é um bom gancho para o que o Rodrigo vai falar daqui a pouco, né? Acho que outro ponto importante que a Viviane trouxe é que descarbonização, você tem que ter um olhar na cadeia, não é só no seu próprio produto, né? Então, acho que isso é um ponto bastante interessante que a Viviane traz, olhar os fornecedores, olhar a cadeia como um todo, né? E acho que o terceiro ponto para mim, que acho que é interessante do que a Viviane trouxe, a importância da inovação para a agenda do clima, né? Se a gente não tiver investimentos em novos produtos que sejam adequados para endereçar esse problema, realmente vai ficar mais difícil. Então, a inovação é um pedaço importantíssimo aqui da agenda. Viviane, eu estava resumindo um pouco o que você falou, você quer dar sequência? Eu quero. Acabou a luz em casa, gente, caiu tudo. Eu estou roteada pelo celular, então vamos ver se dá tudo certo. E eu vou... Bom, a gente te ouve bem, Viviane. Tá, a gente ouve bem e está estável. Eu devo estar um pouquinho sem luz na frente, né? Deve estar um pouquinho escuro, mas eu acho que a apresentação vocês veem bem. Mas eu também já estou terminando. Karakuri, gente, usa a energia do próprio movimento e isso faz com que a gente use menos energia, enfim, externa. Isso foi inspirado no Japão, esse é um desenho que tem um dos nossos museus. Agora, na prática, a gente tem só aqui no Brasil 480 Karakuris fazendo a fábrica funcionar.
Então, uma das formas de torná-la eficiente é buscando a engenhosidade humana, pondo a serviço, né, da realidade da fábrica esse tipo de solução que não nos custa nada. O que o engenheiro da Toyota mais gosta são aquelas pequenas garrafinhas PET, porque é o que eles usam para fazer os contrapesos, para fazer tudo isso andar. Nós não estamos falando de coisas pequenas, gente. Tem trilhos de 1 quilômetro feitos com karakuri. Nesse caso, estou dando um exemplo de Tailândia, não aqui de Brasil. Além disso, a gente cria florestas. Morizukuri faz 10 anos, é uma tecnologia nova, na verdade não nova, mas da Toyota, que durante 10 anos criou... a gente plantou mais de 130 mil árvores e cria esse cinturão verde no entorno das nossas fábricas. Essa foto que vocês veem é de Sorocaba, mas a gente também fez isso em Dayatuba e Porto Feliz. Também a gente ensina a fazer, não é uma tecnologia fechada. Quem tem interesse nesse tipo de metodologia, a gente compartilha. A gente faz diversos outros projetos. Economia circular, Forro do Corolla, por exemplo, já é feito completamente dentro do princípio de economia circular. A gente usa upcycling, por exemplo, projeto Retornar. A gente tem um produto dentro do projeto Retornar que é feito com material de uniforme de funcionários e outros materiais que a gente acaba não usando nas fábricas. A gente tem, por exemplo, roupa de PET, que é um sucesso absoluto, e a gente faz um produto ganhar uma segunda vida. E como eu disse para vocês, energia renovável certificada. E para além da Toyota, já fechando a minha apresentação, a gente tem uma série de projetos por meio da Fundação Toyota. Eu destaco alguns deles. A gente tem um projeto muito longevo chamado Projeto Arara Azul, que ajudou o Brasil a tirar a arara azul da lista de animais em extinção. A situação, essa arara está muito concentrada no Pantanal. Vocês sabem que a situação de seca lá é muito intensa, então a gente combate muito incêndio e é um risco para a fauna e flora, né, e toda a biodiversidade local. Então a gente trabalha intensamente nessa questão. A Toyota também tem um projeto que se chama APA Costa dos Corais, que é a maior unidade de conservação federal marinha costeira no Brasil. O coral, gente, ele é super crítico no mundo, né, porque ele é berçário de peixe. Então, quando os corais, de alguma forma, estão em risco, ele desequilibra todo um ecossistema, e o projeto da Toyota fecha esse ano, 10º ano, e a partir deste ano a gente cria um fundo de perpetuidade que vai dar conta de manter esse projeto vivo por mais 10 anos. E o projeto Águas da Mantiqueira, esse projeto especialmente cria pesquisa, manejo, orientação para que governos locais tomem decisões sobre o uso da água e da embalagem da água, que é a biodiversidade local. Essa foto que vocês veem atrás de mim, por exemplo, ela já é uma área reflorestada no local onde nós temos o Águas da Mantiqueira. Para vocês terem uma noção da magnitude nisso, eu vou sair da frente. O pontinho azul que vocês veem ali é uma Hilux. Então, o projeto está numa área extremamente importante. A gente fala muito de Amazônia, mas Mata Atlântica também é um dos 10, né, ecossistemas mais importantes do mundo, e a gente tem a satisfação de trabalhar com uma rede de pesquisadores bastante grande para garantir pesquisa e tomada de decisão que leva em conta futuras gerações. Esse é um pouco do que eu queria mostrar para vocês. Quero ser breve, não quero me alongar muito, mas todos esses projetos são visitáveis. Se vocês tiverem interesse, a gente, com prazer, acompanha vocês até lá. Aqui está o QR Code do meu LinkedIn, a Toyota está em todas as redes, e a gente pode continuar conversando por lá, se for de interesse de vocês. Obrigada, Mátia. Obrigado, Viviane. Excelente. Não vou repetir o que você falou antes, o que eu já sumarizei em relação a carros híbridos, descarbonização na cadeia e inovação, mas você trouxe dois pontos adicionais, mais pontos, né, que eu achei particularmente interessante, o conceito de karakuri, muito legal, quer dizer, economizar energia com o próprio peso daquilo que você está produzindo e pela lógica da produção, sensacional. E também a menção que você faz à economia circular, né? Porque a economia circular, afinal das contas, reusa, né, e reduz desperdício de materiais, isso também reduz emissões também. Não é só uma questão de eficiência de uso de materiais, mas também de emissões, né?
economia circular. Acho que assim um bom gancho para o nosso próximo panelista, que é o diretor de Relações Institucionais da Tereos, o Rodrigo Simonato, é esse assunto justamente aí de carros híbridos e combustíveis, né, álcool, etanol, né, que é produção aí da Tereos. Eu acho que seria interessante, talvez, Rodrigo, na sua fala, se pudesse abordar aqui, você tem visto, talvez, testemunhado como mudanças climáticas afetam o mundo agri, né? Então, esse é um tema que bastante a gente tem, né, curiosidade para saber realmente o quanto que isso afeta mesmo. E se você pudesse falar um pouquinho do futuro aí de etanol como combustível para carros híbridos e outras soluções também no longo prazo, isso também nos ajudaria aqui. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço, Matheus, e dou uma saudação a todos, cumprindo aqui, em geral, seguindo aí a lógica do LEAD. Só queria comentar sobre a Viviane, quer dizer, para toda outra energia que, se você precisar, que não for possível com a cinética aí do Caracuri, a gente pode aqui, o país tem como, né, atender uma energia renovável a todos, especialmente o setor sucroenergético. Mas pegando o seu gancho, Matheus, em relação à mudança climática, mais do que o aumento da temperatura global, né, o nosso país tem sofrido muito com as variações muito bruscas desses pontos, né? Nós estamos tendo picos de chuva em momentos distintos, secas grandes, fortes frentes de geada, e isso tem impactado muito. Eu vou falar, desde 2019, nós estamos sofrendo as maiores variações climáticas dos últimos 10 anos, isso claramente. Então, assim, quero deixar esse testemunho, que não é uma questão de que vamos discutir a mudança de clima, ela acontece, né? E com certeza, uma dessas razões é a emissão de carbono na atmosfera. Então, isso tem que estar claro para qualquer um, e nós, como país, temos aí, vou dizer, né, a obrigação em relação a como ser um produtor de alimento, né? A pressão vai continuar existindo, vai ter uma pressão de um lado, que é realmente evitar as emissões de carbono, mas a pressão por alimento, quer dizer, até 2030, nós vamos ter 8,5 bilhões de pessoas no planeta. E não vai ter onde produzir alimento mais do que onde nós já produzimos. O Brasil tem investido nessa produtividade, mas tem sofrido, sim, com essa variação climática. Culturas de tempo menores ainda, cana-de-açúcar menos, porque a gente tem basicamente 8 meses de safra e a gente trabalha anualmente. Mas como milho e soja, quer dizer, soja 90 dias, milho 120 dias, acabam sofrendo mais, e não é diferente que o milho este ano sofreu tanto, né? Então, assim, o agro tem que se preocupar com a mudança climática e tem que trabalhar, sim, urgentemente, numa descarbonização da economia. E nesse ponto, eu acho assim, eu podia falar um pouco aqui também muito do setor, né, o quanto o sucroenergético tem uma economia circular, que se aproveita tudo, que a gente acaba tendo vários subprodutos e que geram energia. Cada vez mais a gente busca energia verde, o biogás, a biomassa, que está aí. No último leilão, agora, o dia 30, a biomassa foi responsável por 32% da venda de leilão ao governo. Então, é uma realidade clara e limpa e renovável, que já está contribuindo naturalmente com a descarbonização do planeta. Mas, como país, a gente vai enfrentar uma COP26, né? E pouco importa se é um governo, 2 governos, uma entidade, 2 entidades. O que vai estar em jogo é exatamente e a gente tem que entender que situação de fato o país enfrenta nessa questão, nessa disputa que foi colocada, principalmente entre desenvolvidos e subdesenvolvidos, em relação ao desmatamento e emissão de carbono. Eu acho que não leva a nada a gente ficar discutindo, não, nos últimos 50 anos você desmatou, mas você desmatou lá em 1800. Isso não pouco interessa. A verdade é que a gente tem um patrimônio colocado que ninguém mais tem. Quer dizer, nós temos nossos vizinhos aqui amazônicos, mas acaba sendo que o nosso patrimônio é muito maior. E quando a gente olha, quando nos colocam o Brasil como o 5º maior emissão de carbono no mundo, sempre 45%, quase 50% disso corresponde a desmatamento. Vamos ser bem claros, 90% do desmatamento da Amazônia é ilegal.
Nós conseguimos cumprir o Acordo de Paris simplesmente para não desmatar, né? As nossas metas de contribuição de não emissão de carbono é muito ligado ao desmatamento. Então, o país, hoje, ele sofre, ele tem uma habilidade natural, né, em ser uma fonte de energia verde para tudo, né? Naturalmente, isso ocorre. A agricultura, inclusive, a pecuária tem condições hoje também de ser uma exportadora, uma captadora de carbono, e não mais uma exportadora de carbono. Mas nós precisamos acabar o desmatamento. Isso é ponto 1. E é isso que o Brasil tem que parar de discutir, ter a responsabilidade de ter esse patrimônio, de ter esse ativo e aproveitá-lo, né? Porque basta cuidar dele, que a gente já passa a ser uma potência em relação à descarbonização e energia verde. Nós temos também, nessa COP16, um desafio muito grande que você mencionou, que é o mercado de carbono, e que não passa só pela precificação, né? O que não pode ocorrer, e há muito interesse em jogo, é que depois de tanto tempo derrubando barreira comercial, o crédito de carbono passa a ser uma barreira 4.0. Né? Estamos aí sujeitando condições de produto, principalmente de lugares menos desenvolvidos, custeando, né, pondo um over em cima daquela produção, por eventual discussão do que seria uma emissão de carbono ou não. E aí volta a dizer, né? Olha, o Brasil, não, você desmatou, mas eu sou produtora a 3 mil quilômetros da Amazônia. Você desmatou, não, desmatei, né? E o desmatamento tem um peso, eu não vou ficar discutindo estatística, mas não é esse o ponto que nós temos que brigar. Então, nós temos que enfrentar, sim, o mercado de carbono, nós precisamos do mercado mundial regulado, mas nós temos grandes experiências aqui no Brasil, e eu volto a falar do RenovaBio, essa é uma pauta que eu sempre tenho que dizer, é um projeto que hoje de emissão de crédito de carbono regulado, auditável, conferido, desconferido, aberto a todos, vendido em bolsa. A Patrícia vende 90% dos CBIOs no Brasil, em que você tem claramente uma forma de compensação das suas emissões de carbono equivalente emitidos. E isso tem que ser considerado, o Brasil tem que levar esse exemplo à COP26. Você não pode deixar de considerar uma transição energética para uma precificação de carbono. O nosso país tem, posso discutir um pouco mais aí em relação à energia, um pouco mais adiante, mas mais de 50% da nossa matriz energética, considerando mobilidade, considerando transporte, ela é de energia renovável. Não tem igual no mundo. Então, essa posição que o Brasil precisa ameaçar. Nós temos que, nesse caso aí, largar um pouco dessa crise aí, desse síndrome de vira-lata. A Índia, por exemplo, está abraçando o etanol de forma surpreendente, porque é uma forma que descarboniza imediatamente a sua economia, que sofre com petróleo, sofre com emissão de gases equivalentes ao efeito estufa. Então, nós temos essa demanda muito clara aí, como o país vai enfrentar na COP26. E, por fim, aí concluir em relação ao etanol, né? O etanol, como disse até o setor expôs na Next Dubai, na Única, nós somos parte da solução, claramente. Volto a repetir, hoje no país nós temos, quando você utiliza o carro híbrido flex da Toyota, com abastecidos com etanol no Brasil, você tem o carro que menos emite gás de efeito de estufa. Se considerado do poço, né, da produção do combustível ao uso do poço à roda, ao uso do carro. Isso se você comparar com um elétrico puro na Europa, né, ou um elétrico puro nos Estados Unidos. O etanol hoje, quando você abastece com etanol com a gasolina, que nós já temos 27% de etanol na nossa gasolina, ele emite 70% menos de gás de efeito de estufa. Em outras gasolinas, até 90%. É uma habilidade desse combustível, dessa fonte de energia, e que não deve ser desprezada. E que é realmente aspirada por outros países. Eles olham para a gente e falam assim, não, mas você não tem problema nesse ponto de mobilidade. Então, o etanol vai fazer parte de toda a transição energética, com o seu uso já, né? E com outras tecnologias que vêm a surgir, e aí nós podemos falar aí mais para frente de bioeletricidade,
do próprio etanol ser fonte de hidrogênio. Abre assim, um mundo gigantesco para o etanol e, com certeza, mais uma vez, ele está ali para ser compreendido e entendido como um potencial energético do Brasil, que vai ser naturalmente uma fonte de energia verde. Acho que o mundo, isso a frase não é minha, a frase do Evandro Gussi, presidente da Única, já passou por uma industrialização pensando na mão de obra. O mundo hoje vai passar numa industrialização pensando na fonte energética. E aí nosso país está aí para provar para todo mundo que não há fonte mais limpa do que se produzir aqui. Obrigado a todos, fico à disposição para as perguntas. Rodrigo, muito obrigado, excelente. Aqui alguns pontos que eu captei aqui para a gente depois debater, mas acho que foi interessante você trazer essa visão de que nós também estamos sofrendo com as mudanças climáticas. Acho que esse tema aí do desmatamento é absolutamente chave, né? É uma solução tão enorme para o problema que a gente, né, que deveria ser uma prioridade absoluta. Esse ponto da COP26 trazer aí mais clareza sobre o mercado de carbono, acho interessante você citar aqui, carbono não pode ser barreira comercial, né? Não pode ser barreira para competitividade, tem que ser ao contrário, né? Então, acho que qualquer solução que venha tem que construir junto, né, para que não cometa esse erro. E super legal o seu ponto aqui de que a gente já está à frente no Brasil, e inclusive temos tudo para estar mais à frente em inovações futuras, quem sabe hidrogênio de etanol, né? Então, muito bom. Eu queria aproveitar, até você citou aqui a Patrícia, né? Eu queria apresentar a Patrícia e passar a bola para ela. A Patrícia é vice-presidente de comunicação e marketing, relações institucionais e sustentabilidade do Santander. Patrícia, o mercado, todo o setor bancário de serviços financeiros, de uma certa forma, ela tem um papel, entre aspas, de financiar essa agenda verde, agenda, né, em prol do clima, de solucionar os problemas do clima, que já está acontecendo, né, com fundos verdes, a comercialização das CBIOS, né, que o Rodrigo comentou, bonds, green bonds, né? Então, um dos acho que responsabilidades, não sei se a gente poderia colocar assim, né, dos serviços financeiros, é trazer isso e trazer uma certa transparência para como a gente mede e como a gente premia quem está com uma agenda verde. Então, seria muito legal se você pudesse citar um pouco esse lado aí na sua fala, né, falando do lado do setor financeiro nisso. Patrícia. Vamos lá, gente. Antes de tudo e mais nada, eu estava brincando aqui e assim, acho que quando nós falamos de uma responsabilidade enquanto empresa, enquanto mercado financeiro, pegando aqui sua provocação, Márcio, eu acho que a gente também tem que falar em responsabilidades enquanto indivíduos, né? Então, eu estava contando aqui para o Rodrigo e para a Viviane, sim, que eu tenho um carro híbrido abastecido com etanol, porque eu acho que também faz parte do nosso papel enquanto cidadãos esse tipo de cuidado com a emissão de carbono, né? Antes de falar um pouco da responsabilidade do setor financeiro, eu acho que é importante sempre a gente contextualizar onde que o mundo está, né? Essa agenda ESG, ela é incontestável, é inexorável. Eu acho que a pandemia trouxe mais do que nunca a importância da ciência como comprovação, sim, de que a influência humana causa alterações no clima, e é essa influência humana que causa essas alterações no clima. Então, a responsabilidade é nossa da humanidade, é nossa enquanto empresas, assumir essa agenda. A gente já tem aí no mundo 733 cidades que assumiram o compromisso de emissão líquida zero de carbono, 3.067 empresas no mundo também que assumiram esse compromisso. O Santander é um deles, né? A gente assumiu o compromisso de alcançar essas emissões líquidas
zero até 2050, o nosso net zero, que inclui, inclusive, zerar a exposição de clientes na geração de energia de carvão térmico e de mineração de carvão térmico até 2030. Então, não adianta, né, Viviane, como a gente estava falando, 2050, não, a gente tem planos anuais para chegar, oxalá, a esse compromisso antes. A gente tem a Europa mostrando realmente interesse em colocar barreiras comerciais em países que não estiverem investindo nessa transição, e cabe, sim, ao setor financeiro reorientar esses negócios e acompanhar esses negócios a partir dessa agenda. A gente alcança toda uma cadeia produtiva, né? Toda uma cadeia de empresas e pessoas com relação à emissão de carbono. Aí a gente vai falar do mercado de carbono. Eu espero, sinceramente, que o mercado de carbono e a necessidade da gente pensar o mercado de carbono seja transitória, que daqui a alguns anos a gente não precise pensar numa produção limpa que afete o meio ambiente, que altere o clima, né? Oxalá esse mercado possa ser passageiro e que toda a nossa cadeia produtiva venha a ser uma cadeia com emissão zero. A gente fala agora de que governos, por exemplo, 63 iniciativas de precificação de carbono acontecendo, do mercado de carbono acontecendo no mundo. Ótimo. A Glasgow vem para discutir essa uniformização necessária, ou esse arcabouço que existe, mas se a gente não falar nessa uniformização dos mercados, principalmente os países como o Brasil, que já tem uma fonte energética limpa na sua cadeia, que tem esse ativo que é a floresta em pé, principalmente, perde uma grande oportunidade econômica de fazer valer esse mercado. Rodrigo, te corrigindo, não é 90% do mercado de renovável, não, é 70%, sim, a gente participou do desenvolvimento do mercado de renovável, que é esse mercado setorial, né, do setor sucroalcooleiro, o que mostrou realmente que é possível criar métricas, criar metas e criar condições para esse mercado. Nós temos um PL aí, que é o 528, né, do relator, do deputado Marcelo, que regula esse mercado de carbono, e a nossa expectativa é que pudesse, de alguma forma, avançar. Eu acho que aqui o setor privado e nós, empresários, temos um papel fundamental de estimular que a discussão com relação à regulamentação desse mercado aconteça. Como é que essa agenda ESG e de riscos climáticos é uma agenda de negócios, mas é também uma agenda de riscos, né, Márcio? Então, quando a gente fala, por exemplo, de green bonds, qual é o grande papel do setor financeiro? É o rigor e a exigência com relação à emissão desses bonds, que tenham compromissos seríssimos com a sustentabilidade e com uma transição para a energia, para uma economia de carbono, né? Para vocês terem uma ideia, os ESG loans, né, que a gente fala que é aquele que tem um compromisso um compromisso firme com a sustentabilidade, foi um mercado de 656 bilhões de dólares no mundo ano passado, 20% maior do que em 2019. Quer dizer, é um mercado crescente, mas que precisa realmente do setor financeiro para dar esta credibilidade e essa segurança com relação aos compromissos assumidos pelas empresas. Risco climático entrou na agenda da regulação dos bancos europeus, o Banco Central tem discutido isso seriamente, e a FEBRABAN tem contribuído muito para o avanço dessas metodologias na análise de riscos das carteiras dos bancos. Bem, eu queria
concluir aqui, até mesmo para deixar para os comentários do Mátrio, mas antes disso eu queria pedir autorização aqui, o Johnny já me deu autorização para fazer um jabá do bem, que é o nosso programa de doação voluntária, o Amigo de Valor. Queria colocar aqui, não sei se vocês estão vendo o programa. Ainda não entrou. Agora entrou, Patrícia. Sim. O que é o programa Amigo de Valor? Só para explicar para vocês um pouco, que é um programa que o Santander empresta a sua credibilidade, que funciona há 19 anos. É o maior programa de arrecadação de recursos incentivados do Brasil para crianças e adolescentes. E aqui, contando um pouco para vocês, nós temos 600 iniciativas sociais ao longo desses anos, está aqui, mais de 54 mil crianças e adolescentes beneficiários e 460 milhões de reais que foram doados. Como é que se participa? E aqui um convite principalmente aos indivíduos e empresas que declaram imposto de renda, as pessoas que declaram no modo completo e as empresas com lucro real, né? Esses são os 100 projetos em que atuamos, nós estamos em 21 estados, para que vocês possam estar conhecendo. Esses aqui são os temas com os quais nós lidamos, que são os acolhimentos, a educação profissionalizante, maus tratos, violência sexual, trabalho infantil. Nós ajudamos essas 100 organizações em todo o país que lidam com crianças e adolescentes. O desafio está lançado aqui. E quem é que pode contribuir e pode participar? As empresas tributadas com lucro real, a destinação do imposto de renda devido, né, o 1% devido, e como destinação de pessoa física para aquelas pessoas que fazem o formulário completo, até 6% para os fundos da criança e do adolescente. É um projeto lindo, com resultados reais, são mais de 100 organizações, 6 mil crianças a previsão de atendimento só esse ano, e aqui os contatos, eu coloquei aqui o contato da querida Carol, que é a Head de Sustentabilidade aqui também, para estar tirando as dúvidas. Se vocês quiserem contribuir, clientes Santander, serão muito bem-vindos. As crianças e adolescentes do país inteiro agradecem. Vou parar aqui. É isso. Obrigada, Johnny, obrigada, amigos, pelo meu jabá do bem. Fiquei muito feliz de poder fazer. Patrícia, muito obrigado aí pelos comentários todos. Assim, algumas coisas que eu capturei aqui, acho que eu achei super interessantes. Essa questão que você trouxe da uniformização de soluções, né? Não adianta a gente ter soluções aos milhares, que, na verdade, a gente não vai adotar isso nos mercados e vai ser difícil. A credibilidade que o setor financeiro traz, que eu acho perfeito. A questão também de que a questão é o risco, né? E que a gente tem que ter metodologias para isso, e que o setor, né, de serviços financeiros traz isso. Obrigado pelo jabá do bem aí, né, do Amigo de Valor, super interessante. E acho que o ponto que eu queria terminar com o ponto que você falou no início da sua fala, que é o da responsabilidade individual. Nós temos responsabilidade, sim, como empresa, mas responsabilidade individual no final das contas, é o que vai fazer o mundo mudar também. Na Accenture a gente se vê também como responsáveis do ponto de vista, como empresa também, responsável por inovação, responsável por trazer tecnologia para os nossos clientes, para ajudar no tema de ESG. A gente se vê como responsável também para transformar o mundo através de dados, trazer mais transparência, e a gente também se enxerga como responsável para fazer a mudança acontecer no mundo também. Só compartilhando algumas dessas responsabilidades que a gente na Accenture também se imputa. Eu queria colocar, para começar aqui o debate, eu queria colocar uma pergunta aqui para a Viviane, sobre o consumidor, né, porque a gente falou bastante agora
nessa última meia hora sobre o tema, mas falamos pouco sobre o consumidor. E talvez você certamente está muito próximo ali do consumidor, Viviane. Como é que você está vendo essa mudança de comportamento do consumidor, exigências? Tem um lado reputacional que o consumidor também espera das empresas. Como é que isso está mudando o jeito como vocês atuam no mercado? E como é que isso está mudando o mundo para um mundo ser mais sustentável e mais atento a mudanças climáticas? Vamos lá. Bom, dados de vendas, que eu acho que já explica alguma coisa. A gente pretendia, dentro do mix, né, de cada produto, vocês sabem que Corolla Cross, eles têm a versão híbrida flex, mas também tem versão a combustão normal. A gente imaginava o preço do carro híbrido flex é um pouco mais alto, pouco, mas é um pouco mais alto. A gente esperava que, logo de saída, ele tivesse... Acho que a Viviane travou de novo. Na hora que ela foi falar o preço. Patrícia, talvez você queira, também como o Santander, vocês estão bastante próximos dos consumidores, talvez você queira comentar esse tema aí enquanto a Viviane volta. O mercado está cada vez mais atento ao propósito e de que forma nós destinamos as nossas ações e oferecemos os produtos, né, Márcia? Nós temos aqui duas iniciativas que eu acho que são muito importantes e que conversam também com essa responsabilidade em termos de produto. Nós temos a maior operação de microcrédito privado no país, que é o nosso Prospera, com 600 mil pessoas, clientes, uma carteira de 600 mil clientes. Então, isso é negócio e serviço na veia, mas, ao mesmo tempo, incluindo e promovendo os negócios das pessoas. É um ticket de aproximadamente R$ 2.700, que faz diferença para pequenos negócios. E temos a iniciativa, que eu acho que é importante, que fala muito com essa responsabilidade das empresas, a iniciativa em parceria com o Itaú e o Bradesco, que é o compromisso assumido pelos três bancos, Santander, Itaú e Bradesco, com relação à Amazônia e o que nós podemos fazer enquanto setor financeiro nessa cadeia, né? Então, são 10 compromissos públicos e, a partir daí, 4 estratégias que nós priorizamos e que tem um comitê gestor, que tem metas e tem acompanhamento. Não há como se falar hoje em pensar em negócios sem pensar nesse consumidor exigente. Assim tem que ser, e cada vez mais atento ao propósito das empresas. Viviane, você já voltou ao call? Gente, já voltei. Gente, toda vez que eu falo, cai energia. Bom, vendas de Corolla e Corolla Cross. A gente pretendia que o híbrido flex, fosse cerca de 25% do mix e já está em 40%. Então, já é uma demonstração que nós temos clientes que se preocupam com essa questão como um todo. Claro que eu não posso atribuir isso 100% a uma questão de consciência ambiental, porque o prazer de dirigir um carro híbrido flex também conta, porque ele é absolutamente silencioso e você escuta as rodas no chão. Então, tem algo relacionado ao meio ambiente, mas tem algo também de preferência do consumidor por dirigir. Mas essa é uma parte da história. A outra parte é que os nossos serviços de mobilidade também crescem bem. Então, a Toyota tem uma empresa no Brasil, né, um negócio no Brasil que se chama Quinto. A Quinto oferece carros por assinatura, oferece compartilhamento, carros de frota, ou seja, quem não quer ter um carro, mas usar um carro. E são serviços também que crescem muito. E, finalmente, acho que para concluir a minha fala, que é algo que a gente fala muito internamente, é que assim, nós temos clientes que já têm essa sensibilidade ambiental e claramente nos pergunta sobre o nosso processo, a nossa cadeia e tudo mais. Agora, sendo uma das maiores automotivas do mundo, a gente tem responsabilidade de criar esse conhecimento e não só esperá-lo chegar. Então, muito do que a gente trabalha
para, de fato, ajudar as pessoas a entenderem a importância de a gente repensar qual é o uso do veículo. Então, a gente disponibiliza os nossos executivos em geral para falar sobre isso. A gente tem programas de fábrica, de visita à fábrica, a gente tem uma conversa ampla com fornecedores e concessionários, a gente faz propaganda dirigida falando desses temas, ou seja, a gente usa os espaços e as oportunidades de comunicação também para demonstrar que esse é uma rota segura, uma rota de futuro que beneficia a todos nós. Excelente. Rodrigo, talvez você pudesse comentar, tem uma pergunta aqui, mas antes de fazer, como ela é endereçada a Viviane, eu queria fazer uma pergunta para você, Rodrigo, que é sobre as CBIOS e a RenovaBio. Hoje é um mercado, né, onde a regulação está mais focada na distribuição de combustível. Você enxerga que a gente pode usar a mesma solução em outros mercados? Assim que você vê, Rodrigo, se você puder comentar sobre isso? Eu acredito que o mercado de carbono ele tem que se expandir além do que é a poupança de emissão de carbono em relação à gasolina. Porque o RenovaBio é isso. Ele é uma conta em que, quando você tem o veículo abastecido a etanol, o biocombustível, na verdade, com biodiesel, outras fontes de combustíveis renováveis, a diferença dela, aí cada produtor é calculado, vem desde o campo, né, da origem da plantação, esse valor é repartido com o produtor, tem toda uma forma. Então, RenovaCal, que é isso, tá? Todo mundo pode procurar na internet e conhecer um pouco melhor como é calculado, e ele está exatamente na diferença, na economia de quanto você deixa de emitir de gases equivalentes de efeito estufa, quando você usa o biocombustível. Ele foi claramente desenhado para o setor de distribuição de combustível, que é o setor obrigado a compensar isso com metas estabelecidas pelo governo. 90% dos CBIOS hoje são comercializados para essa parte obrigada, que a gente chama. Nós temos aí um pouco menos de 10%, que a gente chama de parte voluntária. E eu acho que é esse ponto que talvez que no RenovaBio possa ser incrementado. Quer dizer, está disponível a todos. Na verdade, não são só as distribuidoras de combustíveis que podem comprar. Hoje, 1 tonelada de carbono compensado com CBIO subiu um pouquinho, está em R$28. Né? Se qualquer um aqui que queira compensar 1 tonelada de carbono, com R$29, você vai lá no Santander da Patrícia, comprou, você tem a forma dela de aposentá-lo, quer dizer, usei este crédito. Então, isso está aberto a todos. Né? O que a gente precisa é que tanto a Floresta em Pé, como outras fontes de descarbonização, tenham da mesma forma um cálculo claro e auferível. Né? Plantei tantas árvores. E a gente acaba entrando numa subjetividade e até de difícil fiscalização. E aí começa a ter o greenwash e por aí vai. Mas na questão do preço do carbono, da precificação do carbono, também como se calcula a emissão. Né? É o outro lado disso. O CBIO é muito claro em relação a como se compensa e calcula o CBIO e como se valoriza, e do outro, como as distribuidoras têm que compensar. Quais são as metas? As metas, em geral, de carbono é que precisam ser claras. Né? O que a gente corre o risco de atividades no Brasil que são renováveis por natureza, com energia verde por natureza, vão ser tributadas, não, porque vocês emitem carbonos de forma X. Então, são dois lados de uma disputa que precisam ser conhecidas. O exemplo do RenovaBio é muito claro, porque ele mostra como fazer, sem prejudicar nem a cadeia de distribuição, nem o produtor do crédito. Esse balanço que é o ideal a ser encontrado. Perfeito, Rodrigo. Temos uma pergunta aqui do Paulo Negro. A pergunta é a seguinte: cara Viviane Mansi, qual o posicionamento da Toyota em relação a veículos elétricos em mercados onde o grid ainda é muito dependente, entre parênteses, e continuará sendo por décadas?
de energias de fonte fóssil, como carvão, gás natural, etc. Para estes mercados, qual a solução da Toyota? Paulo, obrigada pela pergunta. Viviane. Nesses mercados em que a gente ainda tem uma fonte que não é completamente limpa, a gente deve se mover para hidrogênio. Então, essa é a expectativa. As nossas pesquisas com Mirai, elas têm evoluído muito. A gente tem testado hidrogênio em corrida de circuito, né, onde a gente testa intensidade de veículo, e a gente tem feito uma divulgação cada vez mais recente dos avanços dessa tecnologia. Claro que não é simples, porque ela ainda é uma tecnologia custosa, porque ela precisa ganhar escala, mas tende a ser a nossa solução. Agora, de uma forma geral, o que a gente imagina para o futuro é que mesmo o elétrico, plug-in, né, na verdade, quando a gente fala de soluções eletrificadas, a primeira memória que a gente tem, a gente identifica como carro elétrico, né, o que vai na tomada, embora aí o circuito de eletrificação tenha mais de 10 soluções. A Toyota pesquisa todas elas, a gente acredita que todos os mercados vão ter algumas delas. Quando a gente olha, por exemplo, o Brasil, a gente acredita que em algum momento a gente vai ter um número mais representativo de elétricos, e provavelmente a própria Toyota tenha. A questão é que num país continental, com tanta diversidade de necessidade, provavelmente essa não seja a opção mais recomendada. Na Europa, a questão do hidrogênio está um pouco mais desenvolvida, onde a gente tem Mirai. Essa semana mesmo o Mirai entrou para o livro dos recordes num trajeto de um único abastecimento para mais de 1.300 quilômetros rodados. E a pesquisa no Japão do hidrogênio continua sendo muito intensa. Então, o futuro deve ser híbrido ou elétrico ou hidrogênio. Quando a gente pensa em carros maiores, não é o caso aqui no Brasil, porque nós não temos carros da Toyota maiores, mas em vários países em que a gente tem ônibus, micro-ônibus e soluções, né, de veículos coletivos, o hidrogênio tende a ser uma boa solução. Matthew, se me permitir, eu recebi uma pergunta aqui ao Simonato. Se me permitir rapidinho, eu já faço ela aqui e a gente dá sequência. O Rodrigo, pergunta o Roberto Gensante aqui, como que a Tereos faz para controlar e cuidar de todos os fornecedores, toda a cadeia da Tereos, seja cooperados e fornecedores, que acho que é um ponto significativo para manter toda a cadeia sustentável. A pergunta dele é nesse sentido, se é através da tecnologia, educação, o controle dos fornecedores. Se você puder discorrer um pouquinho em cima disso. Eu agradeço. A gente não teve a chance de colocar aí toda a inovação do setor. Apesar da gente ter uma rodovia gigantesca de melhora de produtividade, principalmente com inovação tecnológica. Hoje a gente trabalha, nós temos um especial na Tereos, tem um programa chamado Galileu, com imagem de satélites, monitoramento por drone e satélites. Hoje a gente tem fotos de todas as áreas, né? E toda a parte mapeada e computadorizada. A gente consegue medir crescimento, preservação de área, principalmente. É um requisito do RenovaBio. No RenovaBio você precisa, desde 2018, não tem nenhuma regressão de área verde, independentemente se essa área está além do mínimo legal, né? Então, eu preciso desse controle digital e satelital, tanto para controlar a produção, melhorar a produção, saber onde ter que fazer alguma intervenção necessariamente em relação à produtividade. Então, todos os nossos fornecedores são tratados como únicos e monitorados como únicos graças à tecnologia. Além, obviamente, a gente tem a Tereos, ela é uma cooperativa, né? Ela é uma cooperativa de produtores franceses. Então, a gente acaba trazendo aqui para a nossa atuação no Brasil também essa proximidade em relação ao produtor, que é muito forte e muito importante, porque, no final das contas, é a cadeia que importa, né? A gente não adianta nada ser muito bom intramuros, nós temos que ser extramuros, principalmente na nossa área, que são mais de 30 municípios que a gente tem área de atuação. Rodrigo, e uma curiosidade, uma pergunta minha, em cima do que você discorreu agora. O pequeno agricultor que conta
e muito aí nessa história toda e nessa agenda climática. O pequeno agricultor ele consegue ter iniciativas e manter a sua produção sustentável, ou é algo oneroso para ele ou difícil para ele, ou é algo que é possível ele fazer? Não, isso hoje é possível, isso não tem relação em quantidade e tamanho de área. Para falar bem a verdade, nós temos hoje, vou me escapar, eu vou errar o número, mas são 1.150 fornecedores e parceiros. Então, não são grandes áreas, a gente não trabalha com grandes fornecedores de cana. Obviamente, nós temos parceiros nesse sentido, que são grandes, mas dada a produção que a gente faz, e dada toda a área de cultivo de cana, isso está bem concentrado também em pequenos e médios produtores. E o Código Florestal, ele também é um ativo brasileiro. Ele ficou bem claro, quer dizer, apesar de todo o processo, a crítica que foi surgida, hoje ele estabeleceu aquela regra. E a usina é parceira do produtor. Eu ajudo ele ao replantio, eu ajudo ele à reconstrução de APP em áreas verdes, em reserva legal. Então, se você for hoje, na nossa região de atuação, fora alguma queimada que teve esse ano, nós não precisamos fazer, nós não temos recomposição de área a fazer. É até difícil achar, a gente tem que caminhar até pouco da nossa área de influência para conseguir restaurar alguma área, principalmente onde esse setor aqui do agronegócio é mais forte. Eu não estou falando só do suco energético, não. Também isso acontece aqui no estado de São Paulo, principalmente na pecuária, no Paraná, em Mato Grosso. Quer dizer, nas regiões de Cerrado, a gente tem uma preservação muito maior. E vale atentar aí, realmente, se a gente conseguir usar essa mesma tecnologia, é um desafio gigantesco, porque a Amazônia é outro mundo, né? Mas o futuro é essa tecnologia que a gente puder fazer de monitoramento também, onde a gente precisa preservar. Perfeito. A pergunta era até, podia ser fora da Tereos, né? Do agricultor, o pequeno agricultor, seja de qual área ele seja, se ele tem a capacidade de ter uma produção sustentável lá, ou se isso é muito difícil ainda para o pequeno agricultor, mas está respondido. É que eu falo, o Código Florestal acabou sendo bem consolidado, daquelas coisas do Brasil que não pega a lei, o Código Florestal pegou, ele é um bastião de um lado da proteção e de garantia e segurança jurídica do produtor. Entendi. Muito legal, Rodrigo. Acho que talvez a gente tenha tempo para mais uma, né, Johnny? Uma das perguntas que eu queria fazer aqui, até para a Patrícia, diz respeito ao tema de uso de dados e de analytics, para trazer mais transparência ao tema de emissões em particular. Então, a gente vê muito dado no mercado, muitas empresas divulgando as emissões deles, muitos relatórios, né, Carbon Disclosure Project, quer dizer, e outras, né, organizações similares incentivando a transparência, mas será que esses dados estão sendo usados, né, de fato, né, estamos alavancando essa informação toda para tomar decisões melhores? Talvez a Patrícia possa falar um pouco sobre a ótica aí de bancos, né, esse tema. Bem, eu acho que, primeiro, toda a nossa carteira das grandes empresas, do corporate e do CIB aqui, elas já têm uma análise de risco socioambiental muito rigorosa, né? E, a partir daí, se estabelecem ratings mesmo. Por exemplo, na análise que se faz com relação ao batimento de empresas na lista do trabalho escravo, o rating impede a concessão de qualquer tipo de crédito, de financiamento. Então, assim, dito isso, Matthew, a gente tem começado a usar a inteligência artificial, o analytics, para fazer prospecção de mercado no solar. Toda essa questão, eu acho que esse ponto que você coloca da gente usar realmente, até mesmo mundialmente, a partir do Open Banking, né, todo esse conhecimento e inteligência de analytics para identificar prováveis greenwashing, identificar aqueles clientes sustentáveis, é um caminho que a gente está começando agora, mas creio que tem muita possibilidade de desenvolvimento aí, a partir
a partir de um rating que a gente consiga identificar clientes, como a gente faz hoje com crédito, com adimplência, inadimplência, né? É uma boa provocação aí que a gente pode fazer. Ainda é muito incipiente, eu acho que os bancos e o mercado financeiro têm seus próprios ratings, mas usar isso como uma alavanca de mercado é um desafio interessante. Excelente, Patrícia, obrigado. Johnny, acho que estamos chegando no final, né? Podemos partir aqui para o resumo final. Vamos lá, então. Acho que aqui hoje a gente escutou muita coisa bacana aqui no painel, né? A gente escutou bastante aqui no início da Viviane sobre a importância de ter soluções corretas para cada contexto, né? E para cada país, região, grupo de consumidores, etc. A importância da inovação, né? Acho que o exemplo do Karakura é muito legal nesse sentido, né? Inovações dos menores aos maiores, né? O carro híbrido, a etanol já existe há muitos anos, mas a gente precisa continuar inovando e alguns exemplos legais. Os pontos do Rodrigo super legais aqui sobre o patrimônio verde que a gente tem, gostei muito desse termo de patrimônio verde, né? E acho que a visão que ele tem da gente expandir o que já funciona, né? E não reinventar a roda, então, no uso do Renovabil. E da Patrícia aqui, visões super legais sobre, primeiro começando com o tema da responsabilidade que é de cada um de nós como indivíduos, que eu acho que é vital para que a gente faça o mundo mudar de fato. Essa questão da uniformização de soluções, né? Não adianta a gente ter uma solução por pessoa, porque é a mesma coisa que não ter solução, né? Nós precisamos ter soluções que sejam adotadas em massa e que tenham escala, né? E massa crítica em todos, né? Para resolver esses problemas de emissões. Johnny, acho que são esses os principais pontos aqui. Acho que teve um debate bastante rico aqui, com muitas coisas aprendidas por todos nós aqui escutando. Obrigado a todos os panelistas. Johnny, passo a palavra a você. Bom, obrigado, Matthew. Realmente cumprimos a missão aqui, até pelo feedback de todos, de compartilhar boas práticas e bom conteúdo, informações, porque isso ajuda a gente a se desenvolver nesse sentido sustentável e ter um ambiente empresarial mais competitivo. Então, eu quero agradecer muito Patrícia Aldi, a Viviane Mans e o Rodrigo Simonato por cederem aqui um tempinho para contar um pouco dessas iniciativas. A gente com certeza vai estar junto ainda em muitas oportunidades, agora que o LEAD, como várias outras entidades, tem colocado isso como prioridade na sua agenda. Então, conte conosco, tanto vocês estão aqui participando como painelistas, quanto vocês estão nos acompanhando virtualmente. Conte com o LEAD como um canal de sempre compartilhar boas iniciativas para a gente se desenvolver nesse sentido. Por final, agradeço o Matthew Gouvier, diretor de sustentabilidade da Accenture para a América Latina, por sempre fazer essa condução aqui e essa síntese de tudo que é falado, que inclusive a gente vai disponibilizar no Leader Inc., leader.inc, vai ter toda a cobertura aqui desse encontro. Agradecer ao ministro Furlan, que saiu faz alguns minutinhos aqui, ele deixou o agradecimento a todos, e a vocês que nos acompanharam nessa transmissão. Espero vê-los em breve. Obrigado por acompanhar aqui mais um Lead Talks. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos vocês e nos vemos em breve.